Ei! E aí? Tô tentando fazer algo diferente, me deixa. E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão, cara? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver me ouvindo aí. Ok, vamos dar uma esclarecida sobre o que tá acontecendo aqui. No meu vídeo de Ano Novo, eu disse que eu queria trazer conteúdo diferente pro canal envolvendo Digimon. E eu sempre quis fazer vídeos sobre o card game, mas eu nunca encontrei motivação ou tive estrutura pra poder fazer algo legal e divertido com o card game. Até então. Eu agora tô falando com pessoas que estão por dentro das novidades, estão engajadas com o lançamento do card game. Eu achei alguém que topou gravar comigo as partidas no DCGO para que eu pudesse editar e postar. Mas, cara, acima de tudo, o que tá mais me dando motivação são vocês. Todo comentário, todo gostei e visualização que recebo, mesmo que seja pouco, já me faz sentir recompensado e muito feliz de poder voltar a produzir conteúdo sobre essa franquia. E agora, com o final de Digimon Liberator e o lançamento do Alysion batendo na porta, isso só vai crescer, cara. Se manterem o padrão de qualidade que os projetos do ano passado de Digimon tiveram, não vai faltar coisa boa pra comentar. E sim, podem ficar tranquilos, eu vou trazer conteúdo de Digimon Alysion quando ele lançar. E eu espero me divertir fazendo isso e que vocês também gostem do conteúdo que eu estou fazendo. Agora, com a intro emocional fora do caminho, vamos falar sobre o que o vídeo vai ser sobre. Essa é a minha build do deck de Gamamon. Por que você escolheu Gamamon como o primeiro deck para você gravar? Algumas razões, na verdade. Vamos lá, eu tenho negócios pendentes com Ghost Game ainda. Já era um deck que eu queria jogar e falar sobre há muito tempo, então eu quero tirar esse peso do meu peito. E eu só gosto dele, sabe? Já é razão suficiente. Eu pretendo postar mais um vídeo de um deck solto antes de ir pros decks do BT24. Então, se quiserem ver isso acontecer, se inscrevam e ativem as notificações para não perder nenhum vídeo. O deck de Gamamon, ele é o clássico deck vermelho Uga Buga que monta uma pilha forte e bate. É sério, a pilha de carta que esse deck faz é muito engraçada e até ridícula em alguns pontos. Ele é um deck até que bem direto, mas que exige um pouco mais de atenção no jogo do oponente para conseguir ganhar sem passar muitas dificuldades. Foreshadow. O deck de Gamamon sempre foi meio meme durante a vida útil do card game. Ele recebeu até que bastante onda de suportes para o deck conseguir acompanhar a velocidade do ambiente atual do card game. Ambiente esse que basicamente obrigou o deck a trocar de estilo de jogo, porque antes o deck ele tinha duas mecânicas que davam identidade a ele. Como condição para ativar os efeitos do deck, você colocava uma carta com Gamamon no nome ou no texto embaixo da pilha do seu Digimon, dando acesso a ele a uma pilha de carta cheia de efeito herdado. Mas além disso, os níveis 5 do deck tinham um efeito de ganhar e dar todos os efeitos de cartas com Gamamon no nome na pilha de evolução deles. Pô, então além de você ganhar o efeito herdado, você também ganha o efeito normal do Digimon de uma vez só? Parece um bom acordo, né? O problema é que as cartas que a gente tinha acesso eram... Esse aspecto do deck acabava limitando muito o design de carta dele, já que nessa época mesmo você já tinha cartas que podiam tirar vantagem do efeito dos nível 5 do deck e fazer o jogo sair de controle muito rápido. E daí com isso eles pensaram, pô, por que não esquecer isso, dar efeito herdado bom de uma vez e fazer o deck jogar normal? E com isso a gente tem o estado atual do deck, onde ele mantém a mecânica de colocar a carta embaixo da pilha, sendo os suportes mais recentes o Gulos e o Regulus do EX10, focando no Regulus como boss monster do deck, e o Caos e o Wesley do BT22, dando utilidade e poder ofensivo pro deck, focando no estilo de jogo que as cartas do BT21 estabeleceram pro deck, que é o foco dessa build. Com isso em mente, vamos falar um pouco da minha build agora. Como o ovo do deck, tô usando 4 Gurimons do RB1, você é obrigado a usar um Gurimon por causa desse maninho aqui. Tem um mais recente no BT21, mas honestamente eles são basicamente a mesma coisa. Os dois são ovos do deck que compra carta. A única diferença é que um é quando ataca, e esse que eu tô usando é quando você coloca uma carta embaixo da pilha do Digimon. Tem muita sobreposição nas situações que você ativa o efeito para comprar carta, então você consegue se safar usando qualquer um. Indo pros nível 3, 4 cópias do Gamamon do RB1, é o buscador do deck, ele revela 3 cartas e busca uma carta com Gamamon no texto e um Hero pra mão. Ele é um buscador acima da média porque ele busca uma carta com Gamamon no texto, sem especificar o tipo. Então você também pode trazer a option do deck pra mão e, ironicamente, outro Hero. Também estou usando 4 Gamamons do LM, ou como eu gosto de chamar ele, Gama Shark Chuchururu, Gama Shark Chuchuru. o melhor nível 3 do deck, simplesmente. Com o efeito, quando outro Digimon é deletado, esse Digimon pode evoluir para um Digimon com Gamamon no texto do seu lixo, sem pagar o custo. Efeito herdado, quando esse Digimon for deletado, joga um Hero da mão sem pagar o custo. Assim, maravilhoso.
Você sempre quer ver ele na sua mão ou jogar ele do seu lixo. A sua mão ideal é sempre vir com um dele e o Gamamon Buscador ou a Option Card do Hero para preparar as suas jogadas e colocar os seus recursos no lugar. Com esse efeito herdado, ele também é muito bom como alvo para os efeitos de colocar a carta embaixo da pilha, mas presta atenção nisso que tem vezes que vale mais a pena tu deixar ele no lixo para ser jogado por efeito do que colocar ele embaixo da pilha. Pro último nível 3, 4 Gamamons do BT21, esse é o seu Gamamon pro late game. Com um efeito bem direto, se você tiver 2 ou menos cartas na sua segurança, ou 3 Tamers Hero com E, de nomes diferentes, não vai acontecer, você pode evoluir essa carta para um Siriusmon pagando 4 de custos, ignorando as condições de evolução. Tu lá de boa, depois do cara varrer o seu campo, tu só move um Gamamon da Breeding e do nada tem um Sirius com 14k de TP na tua cara por causa do herdado desse Gamamon. Esse tipo de carta que, pelo nível de evolução, tem uma fraqueza bem grande na falta de efeito herdado na pilha, então acaba só sendo um bicho com ataque alto mesmo. Mas por causa dos efeitos do nosso Sirius, isso não vai ser um problema. Para os meus níveis 4 aqui, estou usando 10 no total, um pouco abaixo do que o normal, mas para esse deck tá valendo. 2 Battles do BT21, mais que isso acaba ficando pesado, já que ele não tem a habilidade de ciclar o deck e você normalmente só usa o efeito dele uma vez por partida. Bem direto também, se tiver um Tamer ou menos, você joga um Hero da sua mão, sem pagar o custo. Nível 4 que esse Tamer é muito bom. Normalmente vai 3 ou 4 cópias, dependendo do quanto você depende do Tamer. Mas aqui você já tem o Gamma Shark ali para jogar o Hero da sua mão, então você não é tão dependente do Battle assim. Deck roxo tem muita facilidade em jogar carta independente de onde elas estão. Só a segurança mesmo que não dá, porque daí já é demais. 4 gols do BT21, efeito de segurança, ó. Efeito de segurança. No final da batalha, joga essa carta sem pagar o custo. Muito bom. Quando jogado ou quando evoluir, coloque um Digimon com Gamamon no texto da sua mão ou lixo embaixo desse Digimon, e então delete um Digimon nível 4 ou menor do oponente. Efeito herdado, Retaliation. Aqui começa a chuva de removal do deck. Os caras viram que o deck tinha problema com isso e agora tá em todas as cartas. É o melhor Ghost pro deck, um nível 4 basicamente de graça no campo, efeito para deletar os bichos para lidar com os Digimons do oponente no começo do jogo, e com Retaliation como efeito herdado você consegue lidar com os Digimons de nível mais alto ou chatos do oponente. Jogar com 4 dele é só natural, já que isso só aumenta a chance dele acabar na sua segurança. Estou usando 2 Caos do BT22, é a carta de agressão de começo de jogo perfeita pro deck, com o efeito, quando essa carta atacar, coloca uma carta com Gamamon no nome embaixo da pilha e compra uma carta. Ótimo 1 por 1, com o efeito herdado, Jamming. Mais pra frente vocês vão entender o porquê esse efeito é bom, mas só pelo fato de eu poder garantir que o meu Digimon de nível baixo não vai ser deletado quando ele atacar já é um ponto bem positivo. Como último nível 4, 2 Ghouls do EX10, com um efeito, envia 2 cartas do topo do deck pro lixo, e do lixo coloca uma carta com Gamamon no nome embaixo da pilha. No seu turno, quando o efeito adicionar cartas à pilha desse Digimon, você pode evoluir esse Digimon para um Regulusmon com o custo reduzido em 1. Efeito herdado, Raid. As cartas do EX10 não ajudam muito o deck, já que elas foram pensadas para ser um deck próprio, mas mesmo assim elas são muito boas. E eu acho que vale a pena a inclusão de algumas cópias no deck para uma jogada ou outra. Ele consegue mandar suas cartas pro lixo e reciclar o que você quer para ele, sendo útil para basicamente todo o Regulus desse deck, já que cada Regulus nesse deck tem um papel diferente. O único ponto negativo dele é o efeito herdado, já que o nosso Boss Monster já tem Raid. Vamos lá, indo para os nível 5 a gente tem 3 dragão genérico do BT21, substituindo o cano do RB1, com o efeito quando for jogado ou quando evoluir, colocando uma carta com Gamamon no texto da sua mão na pilha, delete um Digimon com 7000 de DP ou menos do oponente. Efeito herdado, se um Digimon com Gamamon no texto deixaria a área de batalha, tirando 3 cartas da pilha desse Digimon, ele não deixa a área de batalha. Destruição e proteção, equilíbrio perfeito. E é uma baita proteção, viu? Não é só pra batalha ou destruição não, impede de voltar pra mão, pro deck e assim vai. E agora a gente tem 50 tons de Regulus no deck. 2 Regulus do BT21. Esse aqui ele exerce o papel de remoção e recovery pro deck. Jogando uma carta com Gamamon no texto pro lixo, ele dá um efeito pro Digimon do oponente, o efeito sendo Collision e, no começo da fase principal, esse Digimon ataca. É bem importante entender isso, porque como vocês vão ver nos replays, Collision no Digimon certo faz você ganhar jogos. Collision é uma palavra-chave que, quando seu Digimon ataca, os Digimons do oponente ganham um blocker e são obrigados a bloquear. Ok. E aí esse Regulus dá efeito extra pro Digimon do oponente ser obrigado a atacar você. Com isso, você vai poder bloquear o Digimon, deletar ele e conseguir ativar os seus efeitos por causa disso, ao mesmo tempo que você pode tirar uma ameaça de campo. Quando esse Digimon for deletado,
joga um Cano Vaismon ou um Gamamon nível 4 ou menor do seu lixo sem pagar o custo. Ele tem o mesmo efeito pro efeito herdado, exceto a parte do Cano. Bem simples. 2 Regulusmon EX10. Esse é o Regulusmon porradeiro. Ele tem Rush e Blocker, já fazendo dele um ótimo finalizador, com o efeito de, quando jogado ou quando evoluir, coloca até 5 Digimons de nomes diferentes com Gamamon no nome do seu lixo embaixo dessa carta. Se fizer isso, delete um Digimon do oponente com DP igual ou menor que essa carta. No fim do seu turno, uma vez por turno, se essa carta tiver 5 ou mais cartas na pilha, esse Digimon pode atacar sem suspender. O que é bom porque normalmente seu turno acaba quando você evolui pra ele, porque ele custa 5? 5 de custo! Assim você não perde o ataque dele e como ele não suspende, você também não perde o blocker dele. Efeito herdado, se um Digimon do oponente ser deletado, ganha 1 de memória. Nem é útil não, o deck mal tem removal, imagina. Tô usando ele a 2 porque, de novo, o EX10 não é tão útil assim pro deck e ele é bem pesado com esse custo de evolução pro deck. Ele só vale a pena em mais cópias se o deck girar em torno dele. Agora bora pro Regulusmon Combo, 3 do Regulusmon LM, pois já dizia o ditado. Em um deck de Sirius, Regulus Ace é a melhor carta. Quando jogado ou quando evoluir, descarta uma carta e coloca uma carta com Gamamon no texto do lixo embaixo da pilha. Padrão. Quando uma carta for colocada na pilha desse Digimon, deleta um Digimon de nível 4 ou menor no campo e joga um Digimon de nível 4 ou menor do lixo. Assim, tá bom o que mais? Trigger os efeitos do deck todo, recicla, coloca recurso no lugar que você quer, entra barato ou até de graça e ainda tira a carta do oponente. Assim, esse combo é meio meme e não vai acontecer em boa parte do tempo porque você simplesmente só quer jogar esse mano o mais rápido possível e colocar qualquer coisa embaixo dele. Mas é bem preferível você colocar o Regulus do EX10 ou o Arcturus por esse efeito de colocar a carta embaixo dele, porque, rapaz... E falando nele, 2 Arcturusmon, não precisa especificar da onde, porque só tem um. Quando evoluir, coloca um Digimon com Gamamon no texto do seu lixo na pilha dessa carta, e se fizer isso, deleta um Digimon do oponente com um nível igual ou maior que o número de cartas na pilha desse Digimon. Quando for deletado, retorna um Digimon com Gamamon no nome do lixo para a mão, e se um Siriusmon for retornado por esse efeito, joga um Proximamon sem pagar o custo. Da hora, né? A gente nunca vai usar esses efeitos. Mentira. O efeito de deletar dele pode ser bom e deve ser usado se isso te fizer ganhar um jogo, mas é bem raro. O que a gente tá interessado mesmo aqui é no efeito herdado dele. No seu turno, quando um Digimon do oponente for destruído e esse Digimon tiver Gamamon no texto, joga a carta do topo da segurança do oponente pro lixo. O Arcturus nesse deck tá que nem aquele meme do Atlas levantando a terra nas costas, tá ligado? Efeito herdado, presença do Arcturus no deck. Um dos melhores efeitos de pressão que você pode pedir. Se o oponente deixar um Digimon com esse efeito herdado em campo por 2 turnos, ele simplesmente perde. E como você tem muita carta de reciclagem nesse deck, no momento que esse maluco vir na sua mão, tu nunca vai perder ele de vista, e a pressão vai continuar. Pro top end do deck, não tem jeito. Sirius do BT21. Com Security Attack Plus 1 e Rage, seu efeito é: quando evoluir ou quando atacar, colocando uma carta com Gamamon no texto ou com o traço Hiro com E da sua mão, o que é engraçado porque tu consegue colocar o Hiro com I embaixo dele com esse efeito. Delete um Digimon do oponente com o menor DP. Assim, é um efeito bem simples, mas cadê o uma vez por turno? O cara chega, pipoca um bicho, declara ataque, pipoca outro bicho e ainda tira 2 seguranças sua. Isso sem nem contar os efeitos que ele vai ter ganhado por causa das cartas que estão embaixo dele. Rapaz, se tu tiver o Regulus do EX10 e o Arcturus na mão quando tu trouxer o Sirius, esse maluco aqui vira Diabo 2, basicamente. Só nisso foi 3 segurança do cara, 1 memória pra tu e ele perdeu 2 Digimons no processo. Viu só como o Gamamon virar ele direto não é um problema? Épico pra caralho, só condição de vitória suprema. Coloca 4 dele sem medo. Não é nem a melhor carta do deck. Tô usando 2 Big Bang digital aqui nessa jossa, só pra ser bonito mesmo. Infelizmente eu não joguei ele nenhuma vez nas partidas e ele é bem ocasional mesmo. Ele normalmente evolui por 6 de custo em cima de um nível 6, mas ele tem uma condição de evolução diferente que é 3 de custo em cima de um Sirius com Arcturus na pilha de cartas. Com o efeito, em ambos os turnos, uma vez por turno quando um Digimon for destruído, você joga um Digimon com Gamamon no texto nível 4 ou menor do seu lixo sem pagar o custo. No fim do seu turno, colocando um Digimon com Gamamon no texto da sua mão ou lixo na pilha de cartas, destrua um Digimon do oponente com um DP menor ou igual a essa carta. Assim, viu só o que eu quis dizer com suporte para acompanhar a velocidade do jogo e por que o Regulus Ace é tão bom?
Tipo, a ideia de tu varrer 2 bichos do cara com o Sirius, atacar no final do turno e evoluir ele pro Proxima 1 é legal. Mas tu pagando no mínimo 3 de custo, trocando o Siriusmon por outro bicho com menos utilidade que ele, menos poder ofensivo e sem nenhuma proteção, e o que tu ganha em troca é um Regulus Ace glorificado por todo esse trabalho, eu tô usando ele mais pela temática do que qualquer coisa, mas sim, tem um ponto de redenção legal pra ele chegando em breve. Mas que ele tá de enfeite no deck, ele tá. Indo pros nossos Tamers, decidi usar 6. 3 de cada Heroes com I. Já cheguei a testar com 4 de cada, mas acabei achando desnecessário no fim do dia. Porque quando ele vier na mão, ele entra bem fácil no campo com o Battle ou o Gamma Shark. Eles têm efeitos bem simples, mas que ainda assim ajudam o deck bastante. O do RB1 no começo da sua fase principal coloca um Digimon com Gammon no nome embaixo da pilha para ganhar 1 de memória e comprar uma carta. E quando um Digimon com Gammon no texto evoluir, ele vai ganhar 2000 de DP. E o do BT21 te dá uma memória no começo do turno se o oponente tiver um Digimon. E quando você colocar uma carta na pilha, tu suspende ele para ganhar 1 de memória e comprar uma carta. Por último e mais importante, 4 cópias da O mais forte dos irmãos. Notaram que nesse deck não tem nenhuma carta genérica de utilidade, tipo Memory Boost, Scramble ou Training? Então, efeito principal, revela 3 cartas do topo do deck, adiciona uma carta com Gammon no texto, entre elas para a mão, e coloca o resto no fundo do deck, delay. Quando um efeito colocar cartas na pilha do seu Digimon, enviando essa carta para o seu lixo, você pode evoluir esse Digimon com Gammon no texto sem pagar o custo de evolução. E não é nem no seu turno, dá pra ativar no turno do oponente. Assim, provavelmente é o melhor suporte que um deck já recebeu. Ela faz tudo que o deck quer e ainda mais. Tipo, não tem tempo suficiente no dia pra mostrar todas as combinações e interações que essa carta habilita. E melhor ainda, ela é buscável pelo Gammon buscador. O que é engraçado, porque vira tipo o buscador que busca ela. Isso abre muitas possibilidades de jogadas que podem fazer o jogo virar ao seu favor a qualquer momento. Seu oponente nunca vai se arrepender tanto de ver um Ghoul saindo do seu Securish com isso aqui. E o deck é realmente sobre isso. Alocar os seus recursos ao se adaptar ao estilo de jogo do seu oponente, mantendo o campo dele sob controle. Sobrecarregando ele com seus efeitos de destruição e evolução. Visando finalizar o jogo com o Sirius e o que tu tiver em campo. Antes de ir para as partidas, algumas outras opções para o deck que eu não estou usando, mas é bom você ter em mente caso você queira montar o deck. Vocês podem ver que eu não estou usando nenhum Wesley no deck. Porque nesse deck eu não preciso de Piercing. Normalmente não sobra nada no campo por o Piercing ser útil, então nesse deck acaba perdendo bastante valor. Se você fizer uma build focada no Hellos do X10, aí sim eu recomendo no mínimo uns 2 dele. Falando nele, 10 níveis 5 é um pouco pesado na maior parte do tempo. O número ideal é 8 na maioria dos casos, então dá pra cortar algum dos regos que tô usando a 2 pra chegar a esse número. Com esses 2 espaços sobrando sendo pra option cards como a Crimson Blaze, por exemplo. Eu disse que o cano novo substitui do RB1, mas isso não é necessariamente verdade. Ainda assim pode ser útil um nível 5 que se joga direto de um nível 3 e é a ocasional jogada onde você dá o efeito do Gamma Shark pra sua pilha, soa muito divertida. Infelizmente é que ele só pega efeito de um Gammamon no nome, esse é o único efeito que esse cano pode tirar vantagem no deck. 12 nível 3 pode soar bastante, mas eu passei mal tentando achar eles nas partidas, então na minha opinião tá bom. Mas se você achar muito, dá pra deixar esse número em 10, tirando 2 Gammamons do BT21. Aí o que você vai colocar no lugar eu já não sei. Sei lá, talvez mais um caos e uma chance pro Wesley entrar no deck, quem sabe. Agora, a escolha mais segura mesmo é trocar o enfeite universal que o Proxima Mon é pra colocar um Omegamon X no lugar. Nível 7 é pra acabar com o jogo, não ficar de combinho. Dito isso, sem mais enrolações, hora de ver o nosso Triceratops com transtorno de personalidade preferido em ação. Ok, primeira partida com o deck, a mão tá boa com o Gamma Shark e o Hero, mas dá pra melhorar. Então a gente dá um mulligan e vem o nosso buscador na mão e a gente ganha. Haha, GG! Tá, agora é sério, desculpa. A gente abriu com 2 options e um ace. Não é uma mão boa, então a gente decide dar mulligan. E é aquele ditado, não há nada tão ruim que não possa piorar. Complicado, hein, mano? A gente vai jogar o nosso ovo, descer o caos por 4 de custo e passar o turno. O começo ideal seria vir com um dos 12 nível 4 que eu uso nesse deck e passar pro cara com 3. Nada bom da quadra de memória assim de começo, principalmente contra esse deck. Olha só, a gente tá indo contra um Mastemon. Ele joga Teumon Buscador e traz uma Lady Devimon pra mão, deixando a gente com 1 de memória. Passa pro nosso turno, a gente compra outro nível 5. Isso é uma posição bem assustadora, na verdade.
Sem muitas opções, infelizmente, vou evoluir o Caos pro Regulus com Collision e passar pro cara com 2. A gente ativa o efeito dele jogando um Regulus pro lixo, caso a gente, por algum milagre, consiga jogar esse Glus na mão. E é aqui que esse efeito do Regulus mostra seu valor. Ele move o Patamon que ativa o efeito dele para evoluir para um Digimon que está na segurança. Ele consegue achar um alvo para esse efeito nessa Tailmon, que ele vai ativar o efeito de busca para trazer uma Mirei para a mão, vai comprar uma carta por causa do Wolf e vai ganhar 1 de memória pelo efeito do Patamon. Já deixando 2 corpos no campo para evoluir para já jogar a Mastermon. Mas assim que o efeito resolve, a fase principal começa e ela é obrigada a atacar o meu Regulus. Sucumba! Isso vai deixar o cara sem muitas opções, além de só evoluir a Tailmon. Ele ativa o efeito da Angelmon, que vai buscar uma Lady Devimon Blocker na segurança, e ele vai jogar ela direto pro campo. Normalmente ela custa 7, mas se tiver uma Angelmon ou uma Mirei no campo, você joga ela por 4. E com o efeito da Angelmon ganha 1 de memória, passando pra gente com 3. Diversão. Nosso turno, aleluia, compramos nível 3, porra! Evolui sem nem pensar. A gente compra a carta por causa da evolução e aleluia, achamos nosso buscador, porra! Infelizmente com essas duas mulheres aí no campo, não posso ficar buscando cartinha. Direto pro Sirius, meu filho. Efeito pra colocar o Glus embaixo dele e pipocar Angelmon. Agora o meu único medo é levar uma Mastermon Ace na boca. Considerando que ele buscou a Lady Devimon, seria melhor destruir ela, já que é a carta com mais chance dele não ter na mão e por extensão não conseguir jogar a Mastermon Ace. Mas isso não importa muito porque o ataque destrui a Lady Devimon colocando o Battle embaixo dele de qualquer jeito. Aí se liga nisso. Toma, seu maldito! Ih, acertei uma Mirei. Toma, seu maldito! Bom turno, vamos descer o nosso buscador pra ver se a gente acha algo decente. E olha só quem decidiu aparecer. Gamma Shark não vai ser útil agora, então vamos trazer o Gulos. Turno do cara, ele racha o Niaromon, evolui pro Patamon, beleza. Sem muita opção aqui, ele só joga a Mirei passando pra gente com 1 de memória e é jogo aqui. Declara ataque com Sirius, tiro mais 2 vidas dele e ele desiste. Quem disse que gato tem 7 vidas mentiu pra você. Segunda partida, bora passar um pouco de vergonha nessa partida aqui. A nossa mão tá legal, então vamos manter ela pra ver no que dá. A gente tá em segundo e nosso oponente tá de coelho, que na verdade é um cachorro, mas beleza. Ele vai evoluir o Terriermon pra versão X dele, dropar uma Scramble e passar pra gente com 2 de memória. Nosso turno a gente compra um cano, vamos rachar o Gurimon e evoluir pro Gammamon comprando outro cano. Puta que pariu, pensa num deck que gosta de ter cano na mão. E aqui eu fiz a maior burrada possível, cara. Eu fiquei muito apegado na ideia de começar com o nível 3 e um buscador na mão, que eu esqueci completamente que tem outro jeito de jogar. E eu acabei só passando o turno. Burro pra caralho, viu? Mereceu perder. Spoiler. Cara, era só evoluir o Gammamon pro Gus pagando 3 de custo e passando pro cara com 1 de memória. Próximo turno eu movo ele de lá, já evoluo pro cano e pipoco o que o cara colocar no campo. Horrível, simplesmente. E se é pra passar pro cara com 3 de memória, desce a porra desse Gus de uma vez, pra pelo menos ter recurso no lixo. Não seria tão bom assim, porque eu sei que as duas cartas no topo do deck são um Hero e um Caos. Sei lá, pelo menos me renderia um Gus com Jamming. Turno do cara, ele faz o quê? Desce a Mimi por 4 de custo e fala, fica com 1 de memória aí, trouxa. Passa pro nosso turno, comprei o Hero, vamos mover o Gammamon e ver se a gente consegue fazer algo. Vamos evoluir pro Battle aqui, jogar o Hero e passar pro cara com 1 de memória. Padrão. Turno dele começa e a Mimi deixa ele com 3 de memória. Ele move o Terriermon X e decide só atacar suspendendo o meu Battle. Ele perde o Terrier, obviamente. E passa o turno com 1 de memória jogando outra Mimi. Bruh. A gente racha o Gurimon, mas não tô com nenhum nível 3 na mão. Que ódio. Vamos evoluir pro cano e passar sem ativar o efeito dele. Não seria útil aqui. Ele já vai ficar com 3 de memória de qualquer jeito e o draw não importa o suficiente para tirar qualquer carta da mão.
Turno do cara, ele estoura Scramble para jogar um Terriermon da mão. Ele racha o ovo dele, evolui pro Terriermon, evolui mais uma vez pro X, padrão, tudo sob controle. Caralho, do nada, mané! Quer me matar do coração assim? Ele desceu o Duke reduzindo o custo pelo efeito dele, e já vai tirar o meu cano de campo. Essa partida aqui é mais pra mostrar o porquê você deveria considerar usar o Medieval Duke no seu deck vermelho ou verde do que qualquer coisa. Ele vai passar pra gente com 4 de memória, e o Hero vai dar mais 1 de memória pra gente. Mas honestamente não importa porque ele tem um nível 6 no campo e eu não acho a porra dos meus nível 3, cara. Eu uso 12 nesse deck. Situações desesperadas exigem medidas desesperadas. Jogo o Gulos 2x10 direto, ativo o efeito dele e acabo jogando um Proximamon e um Gulos pro lixo. Vou colocar o Gamamon embaixo do meu Gulos pelo bônus de DP, que é importante para impedir o efeito do Duke. Isso vai ativar o nosso Hero para uma memória e uma compra. Caralho, comprei o Regulus Ace, let's go, no momento perfeito. Evoluo para ele por 2 de custo. Efeito dele descartando o Hero. Devia ser o Arcturus, perdão pelo vacilo. Mas infelizmente não importa, o cara já ganhou aqui basicamente. Ó, lá vem o choro. Cara, eu fiquei revendo essa partida na minha cabeça, pensando em um jeito de tirar esse Duque de campo. Mas infelizmente com as cartas que eu tinha aqui não dava. O único jeito que eu pensei que dava pra tirar o Duque era ter o Regulus EX na mão ou no lixo. Duas maneiras, na verdade. Evoluindo em cima do Gulos em campo, ele colocaria o Battle e o Gulos que estão no lixo embaixo dele, deixando ele com 14 mil de DP, forte o suficiente para deletar o Duque, e como ele tem Rush, ele pode atacar no final do turno sem se suspender e tirar esse Terriermon de campo e ainda servir como blocker. Ou 2, eu ainda evoluo o Gulos pro Regulus Ace, descarto o EX10, coloco ele na minha pilha e por causa do efeito herdado ganho 1 de memória para continuar meu turno. O Duque, ele ainda ia destruir o que eu jogasse em campo, mas não ia conseguir deletar o Regulus porque ele tá com 12 mil de DP. E o Duque aqui só conseguiria deletar até 11 mil de DP. O que significa que eu posso evoluir pro Sirius, obliterar o campo do cara e deixar ele numa situação bem difícil. Mas o melhor jeito de ganhar era ter jogado certo desde o começo mesmo. Voltando a partida, desci o Regulus Ace, coloquei o Gulos do lixo embaixo da pilha, devia ser o cano, mas beleza, perdão pelo vacilo. Vou jogar o Battle, que é meu único alvo, do que ativa o efeito dele mata o Battle de qualquer jeito. Eu podia ter jogado outro Hero aqui pelo efeito do Battle, inclusive, se eu não tivesse descartado ele, mas né, é a vida. Turno dele, a Mimi coloca a memória dele em 3. Ele move o Terriermon, efeito da Mimi pra rachar outro ovo. Ele evolui o ovo direto porque o vagabundo, diferente de mim, encontra os nível 3 dele. Armor Stinka pro Rapidmon com o custo reduzido. Ele ataca, suspende meu bicho e diminui o DP dele. Ai, então você tava aí, seu safado. Agora se liga na jogada do cara. Suspende a Mimi pra mover o Terriermon pra área de batalha, pra atacar com o Duque e ativar o Alliance dele pra tirar 2 seguranças minhas. Não. Isso foi bonito, eu tenho que confessar. Outro nível 3 aqui, inclusive. Ele joga outro Terriermon, o Duque ativa o efeito para destruir o meu Regulus e o Overflow dele permite que o turno do cara continue. Ele desce o Rapidmon X e passa pra gente com 3 de memória. Hero vai dar 1 de memória pra gente e eu ainda não tenho os meu nível 3 na mão. De qualquer jeito vou dropar o Regulus Ace no campo, vamos jogar o Arcturus no lixo pra colocar ele embaixo do Regulus, pipocar um bicho dele no campo e trazer o Gulos que vai pipocar mais um bicho. Mas infelizmente o Duque ainda consegue deletar o nosso Regulus Ace mesmo se eu tivesse o bônus de DP aqui, então não dá pra ganhar. O Overflow do Regulus vai fazer o nosso turno acabar forçadamente. Turno dele, racha o ovo, evolui, compra, ataca e me mata. Vamos pra próxima partida, que essa aí foi feia e esse pé de coelho só me deu azar. Beleza, mão tá ok. Vamos dar um mulligan nela pra ver se vem algo melhor. Basicamente a mesma coisa. Vamos rachar o Gurimon, evoluir ele pro Gamma Shark, jogar o Gamamon do BT21, passando pro cara com 3 de memória. Padrão. Eu uso 8 buscadores e nenhum deles vem na mão, é incrível.
Turno do cara, ele racha o Petimeramon, não me diz muita coisa. Ele evolui por 1 de custo pro Ucomon, ainda não faço ideia do que é isso. Ele joga um Candomon passando o turno pra gente com 1 de memória e eu ainda não tenho ideia do que caralhos ele tá jogando. Vamos mover o Gamamon e jogar um Hero passando com 3 de memória pro cara pra ver se eu consigo descobrir. O turno dele começa movendo o Ucomon, que vai revelar 3 cartas e ele vai puxar uma pra mão. Acho que isso vai me dar uma ideia aí. Mugen? Mugen, é você? Poxa. O cara tá de Mugen Dramon e decide trazer o Analog Man pra mão. Ele vai rachar outro Petimeramon e evoluir pra outro Ucomon, que ódio. E ele vai rushar a gente. O Ucomon dele sobrevive, o que é bom pra gente. Ele joga o Analog Man passando pra gente com 2 de memória. Começo do turno, a gente compra esse enfeite de Natal Cósmico. Racha o Gurimon e o Hero dá 1 de memória pra gente. Vamos evoluir ele direto pro Gamamon e vamos devolver o rush que o cara fez na gente. Caralho, vai com calma, cara. Não vale a pena perder o nosso Gamma Shark aqui, então vamos jogar um Regulus Ace. Jogando o Proximamon no lixo e colocando o Gamamon na pilha dele. Efeito do Hero vai ativar para se suspender e ganhar 1 de memória e comprar uma carta. Compramos o Gulos, let's go. Efeito do Regulus resolve para destruir o comum e jogar o nosso buscador do lixo. Aleluia. A gente vê o que tem no topo do deck e tá lá o buscador do buscador. Mas a gente decide pegar o Arcturus pra acabar com isso logo. A Option eu tenho 4 no deck, o Arcturus só 2. Se eu não pegar ele agora, eu não vejo ele pelo resto da partida. Finalmente o efeito do coitado do Petimeramon consegue resolver e ele descarta o Pingo pra comprar 2 cartas. Acaba o nosso turno, infelizmente a memória dele vai pra 3 com o Analog Man. Ele move o Common pra fazer outra busca e ele consegue achar um Mugen Dramon dele. Medo. Ele ataca com o Common e eu tô achando que ele tá jogando de Hulk Rush, isso sim. Ele evolui o Petimeramon mais uma vez pra me deixar doido. Aí ele vai lá e se lembra que tá jogando de Mugen Dramon e ativa a Option Card do deck, que vai dar Rush e Blitz pra qualquer Digimon máquina nível 6 pelo resto do turno, e isso tá me dando um pouco de medo. Ele desce o Mugen Dramon pagando o custo completo, suspende o Analog Man pra ganhar uma memória e comprar uma carta, e aí ativa o efeito do Mugen Dramon, onde ele vai colocar até 5 Digimons máquina ou Cyborg da mão ou do lixo na pilha de evolução dele. Ei, qual foi? Eu que faço isso. E pra cada Digimon que ele colocar, ele vai ganhar 1 de memória. Ele consegue colocar o 5 embaixo do Mugendra, deixando a gente com 3 de memória. Mas por causa da option que ele jogou antes, ele tem Blitz e Rush, podendo atacar a gente agora ai, vai machucar. Ok, isso é uma posição complicada. Se eu não varrer o campo do cara, eu perco no próximo turno. Vamos lá, nosso turno a gente compra um Proximamon. Movemos o Gamamon pra área de batalha, que dá 1 de memória pra gente. A gente evolui o Gamamon pro Gulos. O Common, tu ficou muito tempo em campo, cara. Some da minha tela, rapaz. Como a gente colocou card na pilha do Gulos, a gente vai ativar o efeito do ovo. Primeira vez no vídeo, né? Talvez o do BT1 seja melhor, afinal de contas. E também o efeito do Hero pra 1 de memória e uma compra. Hihihihi, compramos Círio, rapaz. Ih, aqui é jogo. Ataco com meus Círios uma vez e os meus nível 3 finalizam. Mas eu quis brincar um pouco com a minha comida. Aqui eu tô vendo se o Mugen Dramon tem algum efeito que eu devia me preocupar. Tô de boa, então vamos lá. Evoluo o Hellos pro Sirius. Já ative o efeito dele colocando meu Arcturus na pilha para destruir o Mugen Dramon. E aí vai o outro efeito do Mugen Dramon, onde ele pode tirar 2 cartas da pilha dele para evitar ser deletado. Não é uma vez por turno. Legal, né? O meu efeito também não. Uma hora tu vai ficar sem matéria, fi. Ataco ele, ativo o efeito do Sirius colocando o cano no fundo dele. Ele vai prevenir a destruição de novo. E agora, como ele tá só com uma carta, ele não consegue mais ativar esse efeito. E meu ataque nele ainda tá sendo resolvido. Xablau! E pra um ponto extra de humilhação, toma o efeito do Arcturus aí. Campo varrido com sucesso. Vamos atacar com o meu Gulos e... Ah, merda! Brincadeira, pode ficar tranquilo. Meu deck tem produção também, safado. Não vale a pena atacar com os meus nível 3, então vamos evoluir o Gulos pro Regulus, já que ele vai ficar com 3 de memória de qualquer jeito, e a gente consegue jogar outro Gamamon ou um Cano de volta se ele sair de campo. Turno do cara, ele move o Candomon e já ataca pra ele morrer e comprar uma carta. Toma, seu maldito! Isso foi pelo Caos Dramon no começo da partida.
Aliás, falei que eu tava certo em pegar o Arcturus Mon, olha onde o outro tava. Ele ativa a option buscadora do deck e traz um Mugendra pra mão. Mas isso é só pra me fazer soar um pouco porque ele quis logo em seguida. GG! Bora pra conclusão do vídeo. Infelizmente, com essas partidas eu sinto que eu não consegui demonstrar o potencial completo do deck. Especialmente da option card, que eu não vi ela em nenhum momento até a terceira partida, onde ela chegou no momento errado. Mas, mano, vocês viram a atrocidade que as minhas mãos iniciais foram. Mas confia em mim, ela é muito boa. Também não mostrei o Regulus X10, infelizmente, mas tô feliz que eu consegui mostrar o do BT21, que é mais complicado de tirar valor, então tô satisfeito. Não é um deck meta nem nada. É mais pra se divertir jogando e vendo o campo do cara derretendo de um turno pro outro e ver a sua pilha de carta parecendo um arranha-céu. Mas nas mãos certas, obviamente não nas minhas, é um deck que sim consegue fazer estrago e que qualquer um que goste do Gamamon se sentiria feliz jogando. É um deck altamente customizável com a quantidade e variação de cartas que o arquétipo oferece, e eu espero ter dado uma ideia geral do que o deck faz para que você possa montar a sua versão ideal e da qual você mais se identifica. Foi divertidíssimo de gravar esse vídeo, o formato ainda é bem experimental. Eu decidi ir mais pelo ângulo mais técnico e explicativo, porque é o que eu sinto falta nos vídeos sobre o card game de Digimon que eu assisto. Principalmente no Brasil, onde o conteúdo já é bem escasso por si só. E eu espero muito poder continuar fazendo mais vídeos assim. Dito tudo isso, chegamos ao fim do vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse experimento que decidi fazer aqui. Compartilhe o vídeo com aquele seu amigo que curte o card game e que quer ver mais vídeos sobre. Não se esqueçam de dar o seu gostei. E até a próxima!